Fazendo um esforço rápido de imaginação aqui, eu não consigo pensar em nenhum outro diretor contemporâneo que me pareça tão adequado para poder dirigir uma adaptação de uma obra do Roald Dahl quanto o britânico Paul King. Alçado a um status de notoriedade depois de ter dirigido os dois excepcionais Paddingtons, o Paul King é um cineasta que demonstrou naqueles dois filmes uma capacidade muito rara de narrar fábulas infantis com a inocência e com o entusiasmo de uma criança que se encanta ao escutar uma história de fantasia bem contada. Algo perfeitamente adequado, portanto, a uma história situada no universo da Fantástica Fábrica de Chocolate. A Fantástica Fábrica de Chocolate é uma história que, como todo mundo já sabe, já foi adaptada para o cinema algumas vezes. Em 1971, teve a clássica adaptação dirigida pelo Mel Stuart e que trazia o Gene Wilder como Willy Wonka, e que é um filme que eu sou apaixonado, eu adoro aquele filme. Inclusive lá no Depois do Cinema, no site, eu escrevi alguns anos atrás um texto enorme sobre aquele filme, eu gosto muito daquele filme. E depois disso, em 2005, o Tim Burton também tentou se aventurar pelo universo do Willy Wonka, ele dirigiu a sua própria versão, que é um filme que eu considero apenas mediano. Ele não é ruim, de maneira alguma é um filme ruim, inclusive eu acho que ele consegue traduzir visualmente alguns aspectos do livro original do Dahl com até mais eficácia do que a versão de 71 do Mel Stuart, mas ainda assim, eu confesso que eu não sou muito fã daquela caracterização excessivamente Michael Jacksoniana do Willy Wonka do Johnny Depp. Enfim, é um filme que eu acho ok. Mas aí, depois daquelas duas adaptações, temos agora um novo projeto no qual o Paul King consegue incutir nesse filme, no Wonka, exatamente a mesma atmosfera fabulesca e doce, com perdão do trocadilho, que tanto enriqueceu os seus trabalhos anteriores. Escrito pelo próprio King e pelo Simon Farnaby, que também co-roteirizou o Paddington 2, o filme se apresenta não como uma adaptação do livro original do Roald Dahl, mas sim como uma espécie de prequel daquela obra. E considerando os esforços que o filme faz para poder resgatar vários elementos narrativos e estéticos do filme de 71, é razoável encará-lo também como um prelúdio daquele filme específico, ou seja, desconsiderando completamente a versão de 2005. Assim, somos apresentados aqui a um jovem Willy Wonka que décadas antes de gerir a fantástica fábrica pela qual é conhecido, acaba de chegar numa cidade pequena, mais populosa, a fim de abrir uma lojinha de doces com o intuito de ascender no mercado de chocolates. O que Willy não esperava, porém, é que os donos das grandes empresas de guloseimas instalados na região formariam um cartel que concentraria toda a produção e distribuição de doces em suas mãos e com isso faria de tudo para impedir a instalação de um novo negócio por ali, ainda mais levando em conta o talento extraordinário do Wonka para a tarefa. O curioso é que, ao focar nas aventuras do Willy Wonka para poder escapar das sabotagens feitas pelos seus concorrentes, o filme acaba se estabelecendo, sim, como uma história de origem. Afinal de contas, ele não deixa de mostrar como o personagem título cresceu na vida, como ele conheceu os Oompa Loompas, como que ele terminou criando a sua fantástica fábrica de chocolate que a gente bem conhece, só que ao mesmo tempo, o filme não perde tempo com detalhes que seriam desnecessários ou que tentariam explicar demais uma fantasia cuja graça reside precisamente no fato de ser inexplicável. Notem que em momento algum o filme se sente obrigado a explicar como que o Willy Wonka aprendeu a fazer aqueles chocolates maravilhosos, e nem tenta se aprofundar demais na natureza dos Oompa Loompas, o que é ótimo, porque uma criança que tá ouvindo uma fábula jamais cobraria tantos detalhes da fábula que ela tá escutando. Não é à toa que, no fim das contas, os 116 minutos de Wonka transcorrem num ritmo afiadíssimo, costurando muito bem a transição de uma ação a outra, ou de uma prioridade narrativa a outra, sem se prender a explicações que, na ânsia de ancorar a fantasia num realismo tolo, acabariam justamente rompendo com a magia da fábula. Pois a gente não deve esquecer que, como diz a canção mais famosa lá do filme de 71, essa história é situada num mundo de pura imaginação. E é por isso que eu reitero, eu não consigo imaginar nenhum cineasta hoje que seja tão apropriado para absorver essa máxima do que o Paul King, que é um diretor que se orgulha tanto de estar lidando com um universo ilusório que chega a incluir, no primeiro ato desse filme, um número musical que traz o Willy Wonka dançando dentro da sua própria imaginação, como se todos aqueles bailarinos e aquelas luzes roxas, rosas, à la Broadway, constituíssem a realidade para o protagonista. E é interessante que, no meio dessa sequência musical, o Paul King inclui ali um rápido momento que quebra pontualmente com a fantasia, quando ele traz ali dois caras no meio da rua vendo o Willy Wonka dançar sozinho e perguntam, quem é aquele maluco? Por que ele tá dançando assim e tal? Que é um momento que, como eu falei, rompe com aquela fantasia que a gente tava vendo até então, só que é interessante que, se a maioria dos cineastas optaria por encerrar o número musical nesse momento da quebra com a fantasia, o Paul King decide incluir rapidinho essa quebra com a fantasia e depois voltar pra fantasia, e só terminar o número musical com aquelas luzes, com
com aqueles bailarinos todos à la Broadway, somente quando a música termina na cabeça do Willy Wonka. Então assim, ele tá justamente reforçando que mesmo que alguém tente quebrar com a fantasia aqui e ali, como fazem esses dois caras no meio da rua, isso não vai ser o suficiente pra frear a imaginação e as luzes e as cores maravilhosas que habitam na cabeça do Willy Wonka e, consequentemente, ditam a visão geral do projeto como um todo. Nesse sentido, o Paul King faz um belo trabalho ao articular uma atmosfera lúdica e fantasiosa, conciliando os recursos possibilitados pelas tecnologias modernas, os efeitos visuais, por exemplo, assumem a artificialidade daquele mundo em vez de tentar disfarçá-la, e conciliar isso com os aspectos clássicos tradicionais que ele decide resgatar, desde os números musicais, que são sempre magnânimos e esplendorosos, até o próprio senso de humor geral do projeto, que revela uma ingenuidade quase infantil, como se permanecesse intocado por essa tendência de irreverência e autodepreciação que tanto predomina hoje em dia. Não que o Paul King não passe um pouco do ponto aqui e ali. Por exemplo, toda aquela performance que mostra os três vilões dançando e cantando pro chefe da polícia local, por exemplo, chega perigosamente perto de deixar de ser engraçada para se tornar apenas embaraçosa mesmo, o que não acontece por muito pouco. Ao passo que as piadinhas relacionadas ao sobrepeso do policial interpretado pelo Keegan-Michael Key, que surge mais gordo a cada nova cena, soam antiquadas até demais, encarando corpos obesos como algo necessariamente engraçado, digno de risos. E eu acho que isso, hoje em dia, principalmente, é um problema. Agora, por outro lado, na maior parte do tempo, os esforços do King para levar o espectador ao riso são eficientes, articulando um humor inocente, ingênuo, mas sempre construído de maneira inteligente. E até as piadas mais óbvias, como aquela que traz uma lâmpada se acendendo em cima da cabeça do Wonka no exato instante em que lhe ocorre uma ideia genial, funcionam graças ao timing com que são construídas e ditas ou reagidas pelos atores. E se as várias ações que vão se empilhando no terceiro ato até culminarem num clímax geral ajudam a reforçar a lógica absurda que rege aquele universo particular, os figurinos da Lindsay Hemming e a direção de arte do Nathan Crowley fazem jus à proposta fantástica do projeto, investindo pesadamente em cores intensas e variadas que terminam criando um mundo que parece quase comestível, o que, nesse filme específico, é importantíssimo. Essa abordagem, inclusive, é refletida pelas performances de todo o elenco. Numa obra que se pretendesse realista, a vilania ostensivamente caricata dos personagens do Tom Davis, da Olivia Colman e do Peterson Joseph certamente soaria como um problema. Mas num longa como Wonka, porém, as três atuações não poderiam ser mais apropriadas, porque elas se encontram em total sintonia com a proposta geral do Paul King. O mesmo se aplica ao Timothée Chalamet, que consegue a proeza de criar um Willy Wonka que convence como uma versão mais jovem daquele Willy Wonka que a gente conhece do Gene Wilder de 71, ou seja, a partir de agora, a gente consegue acreditar que aquele Willy Wonka do Gene Wilder é uma consequência lógica de decisões tomadas pelo Willy Wonka do Timothée Chalamet, mas ao mesmo tempo, esse Willy Wonka novo do Timothée Chalamet, ele contém uma energia totalmente particular e um otimismo que o mantém sempre alegre, sorridente, em movimento, como se ele ainda não tivesse sido contaminado pelo cinismo e mesmo pelos toques de crueldade do Wonka que a gente já conhecia há décadas atrás. Além disso, embora esmiuçando detalhes que até então permaneciam inéditos sobre o personagem, a informação mais importante que o Wonka revela sobre o personagem título é que o talento do Willy para a fabricação de doces provém de uma memória afetiva que ele tem para com a sua mãe. Isso não é spoiler, isso tá no trailer, mas é uma revelação interessante porque ela busca ancorar o personagem não num realismo que tenta explicar demais coisas que não precisam ser explicadas, mas sim numa conexão, num sentimento puramente afetivo mesmo. E no processo, o filme consegue trazer pro Willy Wonka uma complexidade dramática que a versão de 2005 tentou trazer, só que sem o mesmo sucesso, e aqui nesse filme funciona melhor essa tentativa. E pra completar, Wonka é um filme que consegue remeter pontualmente à adaptação de 1971, através da repetição de alguns acordes que, embora sutis, serão prontamente reconhecidos pelos fãs daquele filme, como eu, só que ainda assim, o filme emprega nostalgia de forma surpreendentemente contida, o que é excelente, porque evita que o filme se construa em torno do saudosismo a ponto de depender exclusivamente dele pra funcionar. Sim, a gente reconhece vários elementos familiares aqui e ali. O Oompa Loompa do Hugh Grant em particular é hilário, mas esses elementos surgem sempre de forma natural, orgânica, colorindo as bordas do quadro em vez de desenhá-lo por inteiro. Aliás, é justamente por ser comedido nas referências que joga na tela que o Wonka as faz funcionar. Em especial, a decisão de guardar a música mais nostálgica de todas para um momento chave lá nos minutos finais da projeção é perfeita por torná-la ainda mais emocionante do que ela já seria. Pois no fim das contas, em tempos nos quais Hollywood
tende a apostar cada vez mais num irritante cinismo como norte das suas narrativas, seja ao tentar renegar a fantasia em prol de um pretenso realismo, ou seja ao revesti-la de uma irreverência de autoparódia, Wonka é uma obra que encanta por se assumir como fábula e principalmente por encarar todos os elementos da sua trama com olhos infantis. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Wonka, o que você acha da Fantástica Fábrica de Chocolate. Diz aqui embaixo, curte o vídeo se você gostou, que isso é muito importante, compartilha pros seus amigos que isso também é muito importante, e tão importante quanto, sabe o que é? É você se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeos novos por aqui, belezinha? É isso, um grande abraço e até a próxima.